Estamos de volta com nossa entrevista de sexta-feira, hoje com o secretário de Negócios Jurídicos, Pedro Costa Serradella. Pedro, mais uma rodada de perguntas. A gente vai lá agora para o bairro América. A Maria Alice quer saber o seguinte: aqui na Rua Paraguai, com a Rua Bartolomeu de Gusmão, os matos estão muito altos e também tem um coqueiro alto que está prestes a cair bem na calçada. Ela pede providências. Isso. Se o mato estiver na calçada, a prefeitura vai promover a roçada desse mato, para que, certo, até por uma questão de, como eu já disse, saúde pública, para que se evitar a proliferação de mosquito da dengue ou de animais peçonhentos, enfim, é uma questão de que a prefeitura pode de fato resolver imediatamente. Se esse mato estiver alto num terreno vizinho, alguma coisa nesse sentido, nós vamos promover a notificação desse terreno, a prefeitura promove a notificação para que o proprietário tome as devidas providências a respeito da roçada desse terreno. Se isso não acontecer, há aplicação e incidência de multa para que force de fato o proprietário a cuidar a zelar e cuidar do seu terreno por respeito a toda a coletividade. Então essas atitudes são tomadas. De toda maneira, vou encaminhar isso para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para avaliar a questão do coqueiro, se de fato há risco de queda, alguma coisa nesse sentido, e a Secretaria Municipal de Ordem Pública para que a Coordenadoria de Posturas, a fiscalização de posturas, possa verificar essa questão do terreno e aplicar as sanções cabíveis. Pedro, agora vem de uma pergunta do WhatsApp, que é o Sidney Brusarusco, do bairro Zequim Amendo. Ele está dizendo o seguinte, que quer que faça uma cobrança junto à empresa de transporte coletivo. Ele está dizendo assim que a empresa está prolongando as linhas para atender novos bairros, no entanto, está aumentando o tempo de espera com relação a isso. Ele está pedindo linhas novas nos bairros novos. Com certeza. Qual é o nome do município? Sidney Brusarusco, do Zequim Amêndola. Sidney, primeiro, muito obrigado pela participação. A construção de uma cidade melhor depende da participação dos munícipes e das sugestões para o município, para o governo. Essa questão do transporte coletivo urbano, nós passaremos para a Aviação Sarre, que é a concessionária de serviço público de transporte, para que veja a possibilidade de se aumentar a abrangência. Barretos, uma coisa que é importante destacar aqui, Valtinho, Barretos aumentou o perímetro urbano em 30% em 4 anos. Então, a cidade teve, de fato, um crescimento bastante considerável, na verdade, até pelas entregas de novas casas, pelos lançamentos de loteamento. Então, isso acaba que provocou um impacto nesse tipo de serviço público igual do transporte coletivo, que deve atender esses novos bairros, né? Então, nós passaremos isso para a Aviação Sarre, para como que a gente pode adequar essa situação de atender esses novos bairros, mantendo a frequência de tempo, sem implicar em aumento da tarifa. Porque é claro que se há uma demanda maior do serviço, pode implicar no aumento de tarifa. Então, é preciso que haja essa adequação para que o usuário do transporte público não sofra e, ao mesmo tempo, aquele que precisa ser atendido seja. Então, o município deve adequar e nivelar essa situação. Nós passaremos essa informação para a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é a responsável pela fiscalização do serviço, e a equipe certamente dará um retorno para o senhor, Cid. Obrigado. Pedro, agora a pergunta vem da Ana, do bairro Cristiano Carvalho. Ela está perguntando do parcelamento do IPTU, que pode ser feito em dezembro. Deve ser aquele dívida ativa que você até destacou em nossos telejornais essa semana. Isso. Foi muito importante falar. O contribuinte que tiver débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2015 pode requerer o parcelamento do nosso PPI junto ao setor de dívida ativa até o dia 28 de dezembro, com desconto de 90% de juros e multa, se pago em parcela única. A gente tem 14 parcelas com 60% de desconto e 26 parcelas com 50% de desconto. Então, isso pode, para quem já tiver o interesse de regularizar essa situação junto à Prefeitura, procurar o nosso setor de dívida ativa, e certamente será muito bem atendido pelos nossos servidores, porque é o interesse do município que haja regularização do contribuinte, para que a qualidade dos serviços públicos continue acontecendo e possam ser prestados, porque são os nossos impostos que mantêm o município, e o contribuinte também com toda a segurança de que o seu imóvel, a sua propriedade permanecerá com ele, sem nenhum tipo de problema, e o município, entendendo essa situação difícil pelo qual nós temos passado, criou essa alternativa para o contribuinte justamente para ajudá-lo. Então, isso é bastante importante, nós convidamos a população a procurar o nosso departamento.
Agora pergunta mais uma da saúde, Pedro. A Ana Maria do Pedro Cavalina está dizendo que a mãe tem 80 anos e usa medicação judicial. E ela questiona por que sempre falta. Valtinho, nós até abordamos a respeito de uma das dificuldades do fornecimento de medicamentos judiciais, sim, que é a necessidade de se licitar essa medicação por exigência do Tribunal de Contas e o dever de comprar essa medicação por força constitucional que o Tribunal de Justiça aplica. Nós, de maneira alguma, nós nos eximimos dessa responsabilidade, porque a saúde é um dever de todos, o Estado deve respeitar isso. Quando eu falo Estado, no sentido lato, envolvendo o município também, nós devemos respeitar. Só que, infelizmente, algumas dessas exigências, a burocracia que é própria da administração pública, pode acabar inviabilizando esse tipo de medida. E o município sofre com isso, o contribuinte muito mais, o munícipe muito mais. Então, nós precisamos criar mecanismos para se adequar a isso aí. Nós já avançamos muito, gostaria até de parabenizar o secretário de Saúde nesse sentido, nesses avanços que nós tivemos, mas é importante fazer mais. Nós, com certeza, vamos encontrar outros meios dessa medicação não faltar mais para os nossos munícipes e usuários do SUS. A participação agora da Maria Aparecida do Barretos 2, ela fala o seguinte, com relação ao desconto do IPTU. Ela diz que já colocou lixeira, já plantou a árvore, mas ela está dizendo que é válido somente para quem recebe até um salário mínimo. É isso que acontece? Não, desconheço essa informação. Na verdade, esse tipo de desconto deve ser requerido, né, pelos contribuintes no período de maio a outubro de cada ano para que possa ser lançado no ano seguinte. Então, essa informação de que esse benefício da lixeira, da numeração visível, do relógio de água... De água, isso, visível pro lado de fora. Visível para o lado de fora, a fim de facilitar a leitura do pessoal do site, não tem limite de renda. Né? Então, é muito importante que os munícipes se atentem com relação ao prazo, deem entrada no poupa-tempo, para ter direito ao benefício. Pedro, a gente vai dar um espaço para os nossos apoiadores culturais, a gente volta daqui a pouquinho e você pode continuar participando aqui da nossa entrevista de sexta-feira pelos telefones que aparecem em seu vídeo. A gente volta daqui a pouquinho.